Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção. São João Nepomuceno. São João Capistrano, desculpe. Então vamos retomar aqui o fio da meada das cruzadas. Na aula passada nós falamos do pai do Boemundo, Roberto Guiscard, né? E aproveitamos o fato de que os cruzados estavam passando na Itália, e especialmente todos passavam em Monte Cassino, descendo a Itália para um porto do Adriático, Brindisi ou Bari. Eles passavam por Monte Cassino. Então a gente mostrou alguma coisa dessa abadia de Monte Cassino. Eu vou colocar algumas imagens a mais aqui, só para a gente... Eu me esqueci de colocar isso na última aula. Primeiro é o cemitério polonês, lá em Monte Cassino, que é a coisa mais espetacular que tem lá, além do monastério. Existem cemitérios de várias nações, né? Os soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Monte Cassino foi uma batalha muito importante na Segunda Guerra Mundial. Os alemães estavam nos arredores do monastério, estavam no monte, mas não no monastério. E os aliados, na dúvida ou não, resolveram bombardear e destruir o monastério. Quer dizer, foi uma decisão muito importante que eles tomaram pelas consequências, né, de destruir um monumento, talvez o monumento fundador da Europa, né? São Bento é o fundador da Europa, né? A Europa é o cristianismo é a Europa, e São Bento é o fundador, organizador da Europa, a pessoa que mais influência teve no futuro da Europa, com a criação da sua ordem, a ordem beneditina. Então, como eu falei, os alemães não estavam no monastério, mas depois do bombardeio eles foram para lá, se entrincheiraram lá, porque as pedras, os escombros do monastério eram muito propícios à defesa, né? E vários exércitos aliados tentaram tomar Monte Cassino e não conseguiram. Foram os ingleses, foram franceses, foram australianos, etc, etc. E quem finalmente, depois de vários meses ali de batalha, tomou Monte Cassino foram os poloneses, né? Então, morreram, obviamente, muitos poloneses. Por isso que tem o cemitério polonês, que é imenso, e sempre tem muito polonês por lá rezando pelas almas desses guerreiros que lá morreram. Quando Monte Cassino foi tomado, obviamente, a Polônia ainda não era comunista, né? A Polônia se tornou comunista depois da Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial e durante o domínio comunista, foi muito restrito a divulgação dos feitos desses poloneses em Monte Cassino, né? Eles não eram comunistas. Para os comunistas, obviamente, só existem heróis comunistas. Então, depois da queda do comunismo, muito por causa da Polônia, aliás, né? O cemitério ganhou uma nova divulgação, né? Inclusive, eu tive uma oportunidade de ir lá. Eu tinha ido já várias vezes no monastério, nunca tinha ido no cemitério polonês, mas finalmente fui lá. É uma coisa encantadora, é uma coisa muito emocionante. Então, essa é uma imagem do cemitério polonês. Aqui é uma imagem vista da cidade de Cassino, embaixo, né? O Monte Cassino está lá em cima, onde era o monastério. Isso aí é a visão da destruição após os bombardeios aéreos e a guerra mesmo, a luta, né?
a artilharia, etc. Isso aí que virou o Monte Cassino, né? É uma coisa impressionante. E lá no cemitério tem escrito essa dedicação, né? Que é uma coisa extremamente tocante, né? Irrelevante, que diz o seguinte: nós, soldados poloneses, demos o nosso corpo à Itália, nosso coração à Polônia e nossa alma a Deus, né? Imagina se um negócio desse passaria numa Polônia comunista, né? Aqui é uma outra imagem lá dos escombros do monastério após o bombardeio. E aqui é o monastério lá também, mas já com uma bandeira da Polônia, né? Então isso é para lembrar esse final lá da aula anterior. Então agora nós vamos continuar falando de Raimundo de Saint-Gilles, Raymond de Saint-Gilles, né? O Conde de Toulouse, Raimundo IV de Saint-Gilles, Conde de Toulouse. E uma coisa que é muito interessante e é importante mencionar é a mãe dele, né? Quem foi a mãe do Raymond de Saint-Gilles, né? Bom, o Raimundo de Saint-Gilles, quando ele, já falamos isso aqui algumas vezes, mas é importante repetir, nesse novo contexto onde nós estamos aqui da história, né? O Raimundo de Saint-Gilles foi para a cruzada com 55 anos, mais ou menos, né? Que é uma coisa extraordinária, né? Você partir para uma guerra tendo que chegar ao destino depois de 4.200 quilômetros, em terras não apenas hostis, mas inimigas, desconhecidas e inimigas, as pessoas queriam te matar, né? É impressionante, 55 anos. E isso levando em conta de que ele passou 30 anos pacientemente recuperando as terras ancestrais da família, no sul da França, na região em torno de Toulouse, né? No Toulousain. Então ele passou 30 anos recuperando essas terras que tinham sido dispersadas aí por várias razões. Então o Raymond de Saint-Gilles era senhor de 13 condados no sul da França. Isso não é brincadeira, 13 condados no sul da França. Um condado na França já é grande coisa. 13 condados no sul da França é muita coisa, né? A mãe do Raymond de Saint-Gilles se chamava Almodice de la Marche. Almodice de la Marche. Uma mulher, uma vida movimentadíssima, curiosíssima, né? Interessantíssima, né? Perigosíssima, né? Ela se casou 3 vezes, né? E durante muito tempo os 3 maridos dela estavam vivos, né? Vou contar um pouco como é que foi essa história, porque tem muitas lições nisso aí, né? Então ela casou-se a primeira vez com o senhor de Lusignan, Hugo V, depois ela casou com o conde de Toulouse, Pons de Toulouse, e finalmente ela se casou com Raimundo Berengário I, conde de Barcelona, né? Teve muitos filhos com eles, com cada um desses maridos. Mas a coisa mais interessante que eu cheguei a mencionar na aula anterior é que todos os maridos delas e toda a descendência dela, em princípio, né, foram ferrenhos apoiadores das reformas papais e das cruzadas. O que não é uma coisa fácil, né? As reformas que os papas fizeram, que terminaram um pouco antes da primeira cruzada, aliás, a cruzada foi um produto dessa reforma. Seria difícil que houvesse cruzada se não tivesse havido antes essas reformas
da cristandade, reformas feitas pelo papado, iniciadas pelo papado, diga-se de passagem, né? O que é uma coisa raríssima. Grandes reformas da igreja, boas, né? Úteis, necessárias para a igreja, iniciadas pelo papado, são coisas raras. Em geral, elas são iniciadas por algum santo, né? Reforma de algum monastério, etc. Mas essa foi uma reforma liderada pelos papas durante décadas, né? Essa reforma, como eu já falei, ela tinha duas grandes linhas, né? Uma era a disciplina interna da igreja, né? Por exemplo, o celibato sacerdotal foi reafirmado de maneira muito forte. Imagina, quer dizer, um padre, tinha padre casado, né? Com filhos, né? E o Papa, de repente, teve uma decisão do Papa dizendo, olha, a partir de amanhã, quem for casado não pode mais celebrar a missa, né? É duro isso, mas é assim que a vida é, né? E o outro ramo da reforma, que foi o mais, ainda talvez mais importante naquele momento, né, foi a questão da sagração dos bispos e dos abades, né, das abadias. Essas coisas estavam sendo feitas pelos leigos, né, pelos senhores leigos, né, pelo imperador, pelo rei, pelos reis, né, pelos grandes nobres. Cada um nomeava os bispos e os abades na sua região. E o padre falou, não, eu agora sou eu que vou designar quem vai ser o bispo e quem vai ser o abade em cada situação. Imagina a confusão que isso deu durante séculos, né? Uma perda de poder gigantesca do poder laico, né, frente à igreja, e um acréscimo de poder gigantesco por parte da igreja, que era o certo, né? Isso era uma atribuição da igreja. O Papa simplesmente estava afirmando isso de maneira categórica, né? Os papas foram muito perseguidos, o último papa dessa reforma, que foi Gregório VII, São Gregório VII, né, morreu no exílio por causa disso, né? Então, a mãe do Raymond de Saint-Gilles, Almodis de la Marche, né, ela casou-se 3 vezes, toda a descendência dela foi extremamente fiel à igreja, né? Os 3 maridos dela foram cruzados, né, o que é uma coisa extraordinária. E eu vou falar um pouquinho depois, mas o próprio Raymond de Saint-Gilles, o conde de Barcelona, o conde de Toulouse, ele foi casado com uma filha do rei de Leão e Castela, né, na Espanha. Era uma filha bastarda do rei, porém isso tinha muito valor, vamos dizer, mesmo assim naquela época, né? E provavelmente por isso, diz o grande escritor das Cruzadas, maior autoridade das Cruzadas em todos os tempos, o Jonathan Riley Smith, ele diz que provavelmente o Raymond de Saint-Gilles lutou também na reconquista da Espanha, por haver se casado com uma filha do rei de Leão e Castela. Bom, vamos falar um pouco dessa mãe de Raymond de Saint-Gilles, tá? Aquela uma vida muito interessante. A beleza, né? A beleza da mulher muitas vezes é um grande problema, né? É um risco muito grande de tentação, de pecado, não só dela, mas dos outros também, né? Dos homens, né? E era o caso, certamente, de Almodis de la Marche, né? Lembrando, né, o filho dela, o Raymond de Saint-Gilles, quando ele foi para a cruzada, né, ele certamente
fez um voto de não voltar mais. Quer dizer, ele passou 30 anos juntando os pedaços das terras dele, que geraram 13 condados. Terminado isso, ele foi para a cruzada, que já é uma coisa extraordinária, e mais ainda, foi para não voltar. Ele disse que eu vou morrer na Terra Santa, eu quero morrer na Terra Santa, né? Quero ser enterrado próximo ao Santo Sepulcro, né? Próximo ao túmulo, ao sepulcro de Nosso Senhor. Muita gente fazia isso, muitos peregrinos fizeram isso, muitos cruzados também pensaram isso, né? Então é muito interessante isso. E claro, né, eu falei isso também na aula passada, como ele foi para a cruzada já muito velho, 55 anos, lutando, não era 55 anos longe, não, vão lá e tal, que eu tô orientando vocês aqui de longe, não, no meio da luta, né? Mas assim, pela idade dele, ele passou boa parte do tempo doente, acamado. Teve batalha em que ele estava tão doente que recebeu os últimos sacramentos, né? Mas então, essa Almodís de la Marche, ela nasceu cerca de 1020, morreu em 16 de outubro de 1071. A gente sabe exatamente a data em que ela morreu, porque ela foi assassinada. Vamos ver aqui por quê e como, né? Então, ela foi senhora, né, de 3 grandes senhorios da França, né? Senhora de Lusignan, foi a condessa de Toulouse e foi condessa de Barcelona. Não é pouca coisa, hein? Ela era da Occitânia, né? A Occitânia é a região do OC, né? OC era o sim, como se dizia sim na língua da região, Languedoc, na língua de Oc, né? Que era a região do sul da França, né? Então ela nasceu lá. O pai dela era descendente de Carlos Magno, né? Quando ela completou 18 anos, ela casou pela primeira vez. Casou com esse Hugo V de Lusignan, né? Esse Hugo V de Lusignan tinha como cognome Le Diable, o que é um negócio, é um cognome muito indicativo da realidade das coisas, né? E ele devia ser mesmo Le Diable, né? Porque talvez ele tenha se casado com ela pela beleza dela, né? Sem pensar em outras coisas, e depois viu que não podia ter casado porque havia uma proibição no grau de consanguinidade com ela. Então ele se separou dela, só que ele disse, você vai casar com fulano. O marido, vamos dizer, que ia se tornar o ex-marido, disse, nós vamos ter que desfazer o nosso casamento, mas você vai casar com o conde de Toulouse, Pons de Toulouse, né? Eu acho essas coisas umas coisas assim muito peculiares, né? E foi desse casamento dela com o conde de Toulouse, Pons de Toulouse, que nasceu o Raymond de Saint-Gilles, tá? Esse casamento com o conde de Toulouse, Pons, durou 10 anos, mais ou menos, até que o conde de Barcelona, olha, vejam só, né? O conde de Barcelona, que se chamava Raimundo Berengário I, raptou ela. Raptou Almodís de la Marche. E não só raptou, lá em Narbona, né? Narbona, raptou com a ajuda de uma frota muçulmana enviada por um aliado dele para lá. Então, o Raimundo Berengário se casou com ela, né? E tanto ela, a esposa do Raimundo Berengário, ainda era viva, e o marido da Almodís de la Marche era vivo, né? Então, era um duplo adultério, vamos dizer assim, né? Mas eles se casaram, né?
o paixão, né, do Raimundo Berengário, uma coisa extraordinária, né? Então, o Raimundo Berengário repudiou a esposa dele, que era a Condessa Branca, de Barcelona, né? E Almodís de la Marche, com Raimundo Berengário, tiveram gêmeos, né? 2 homens gêmeos, né? Um se chamou Raimundo Berengário II, que era o nome do pai, e o outro Berengário Raimundo. Criatividade pequena, né? Mas por alguma razão foram assim que foram chamados os filhos, né? Raimundo Berengário e Berengário Raimundo. Bom, a esposa do Raimundo Berengário apelou ao Papa e o Papa excomungou o Raimundo Berengário e Almodís de la Marche. O Papa era Vítor II. Isso gerou guerras, né, entre essas partes aí, etc., né? Essa excomunhão durou até 1065. Foram muitos anos aí na excomunhão, né? Mais de 10 anos aí. Mas o que é interessante, isso é uma página quase de novela, né? A mulher foi raptada, o cara usou a esquadra de um emir de Tortosa, lá na Espanha, que era aliado do conde de Barcelona, para raptar a mulher, né? Mas o que é importante aqui é o poder do Papa, né? A mulher que foi abandonada, né, repudiada, né, a Branca de Barcelona, ela não apelou para um juiz ou uma corte, apelou para o Papa, né? E o Papa excomungou os 2, né? Porque eles não podiam ter casado. E, obviamente, sem casamento, o que resta, né? Quer dizer, o que fica, né? Porque o que santifica a vida a 2, obviamente, é o casamento, na igreja, né? Eu já falei isso em algum momento, mas assim, talvez a maior revolução social trazida pelo cristianismo foi tornar o casamento um sacramento, né? E um sacramento, obviamente, não faz de conta. O sacramento é uma coisa que né? Então, pela primeira vez na história, ficou estabelecido que se o homem e a mulher não dissessem sim publicamente, não valia o casamento. Isso é uma revolução que vocês não fazem ideia. Então, quão grande é isso, né? Ainda há pouco tempo atrás, o pai dizia, você vai casar com fulano e acabou, né? Era muito difícil a mulher dizer não e tal. Não. Então, assim, ela pode até ainda obedecer, etc. Mas se ela não quiser, ela não casa, né? Se ela disser não, não tem casamento. Isso é uma revolução social sem precedentes na história, tá? Trazida pelo cristianismo, que tornou o casamento um sacramento, né? Então, os 2 foram excomungados e ficaram nessa situação de tremendo desconforto, porque o Papa era o árbitro naquela época, né? Uma das consequências das reformas que os papas fizeram nos 40, 50 anos aí antes das cruzadas, é que deram essa autoridade para ele inconteste, né? Claro que a pessoa afetada por isso iria contestar, fazer até uma guerra, tentar depor o Papa, tentar apoiar um antipapa, etc., né? Mas no grosso da cristandade é a autoridade do Papa, né? Ele chega, você, conde de Barcelona, não interessa o seu poder, você está excomungado,
Você fez uma coisa proibida, né, na lei cristã, né? Agora, outra coisa curiosa, né, é que essa Almodiz de la Marche, ela manteve um excelente relacionamento com todos os maridos, os três, os dois ex e o último, entendeu? Inclusive, depois que o casamento, que a excomunhão dela foi levantada, isso já em 1065, então em 1066, por aí, ela foi para Toulouse para o casamento de uma filha dela com o marido lá, o Pons de Toulouse, aquele que ela foi raptada lá, né? Então, eu não fui atrás dos detalhes, né? Porque aí é muita coisinha, mas é curioso isso, né? Ela se manteve esse bom relacionamento com toda a família dela, né? A última e as anteriores, né? E como eu falei, né? Todos os filhos dela apoiavam-se uns aos outros nas lutas, né? Ela era o pivô desse negócio, em campanhas militares, etc., né? E os três maridos dela foram cruzados. É muito interessante. A primeira mulher do conde de Barcelona, o Raimundo Berengário, branca, tinha tido um filho, né? Chamava-se Pedro. Antes dele abandonar essa mulher branca, ele tinha tido um filho com ela chamado Pedro, né? E esse Pedro está preocupado em perder a herança de Barcelona. Ele queria ser o conde de Barcelona quando o pai dele morreu, né? E ele começou a achar que Almodiz de la Marche iria influenciar o Raimundo Berengário para que o sucessor fosse os gêmeos e não ele, né? Então ele matou a madrasta, Pedro. Matou a madrasta, por isso que a gente sabe exatamente o dia da morte dela, porque foi um dia muito conspícuo, né? Assim, uma coisa marcante, né? Matou em outubro de 71. Né? Por isso ele foi deserdado e exilado, né? E quando o Raimundo Berengário morreu, ele foi sucedido pelos seus filhos gêmeos, né? O Berengário Raimundo e o Raimundo Berengário. Né? O Raimundo Berengário, conde de Barcelona, e Almodiz de la Marche, eles compraram os direitos do condado de Carcassonne, no sul da França. A Barcelona e o sul da França têm muita ligação histórica, tá? Essa região não era do Reino da França, né? Naquela época não era isso. Muito mais tarde que houve a ligação dessa região com a França, né? Eles compraram, então, esse condado de Carcassonne, que eu vou colocar aqui a imagem do castelo de Carcassonne, que é uma das coisas mais belas que existe na França, né? É um castelo com dupla muralha, né? Tem uma barbacã. Está vendo aqui? Você tem uma barbacã aqui na frente, essa aqui é uma barbacã. Tudo isso tinha um castelo, ele sempre tem, não tem nada de gato. A torre não é porque é bonitinha, né? A torre, a muralha tem torres porque ela tem uma grande utilidade na defesa da fortaleza, né? Do castelo. Né? A torre, ela avança além um pouco da muralha para que você possa pegar pelas costas alguém que esteja escalando a muralha. Você atira flecha, né? Numa pessoa que estaria escalando a muralha, né? Não dá para atirar flecha assim, né? Não tem como você... O cara está subindo a escada, você só vai pegar o cara na hora que ele chegar no topo da muralha, nas ameias, né, da muralha. Então, a torre tem essa função de você
pega a pessoa que estiver escalando a muralha pela torre, né? E você vê, dentro isso obviamente foi restaurada, né? Ela estava em ruínas no século XIX, e o grande arquiteto chamado Viollet-le-Duc, Eugène Viollet-le-Duc, ele restaurou Carcassonne, né? Foi ele que restaurou Notre-Dame também, e fez muitas coisas para restaurar a França antiga, né? Então, Carcassonne é uma cidade viva hoje lá dentro, né? Tem um belo hotel lá dentro, tive até uma oportunidade já de ficar lá com a minha esposa, andar lá dentro com um guia, né? Tem uma igreja importante ali no canto direito, né? E tem todas as defesas, né? E que um castelo tem que ter, né? Inclusive uma cidadela, né? Todo castelo que se preza tem uma cidadela. Você toma o castelo, mas você não toma a cidadela facilmente, né? Então é muito interessante isso aí. Bom, terminando aqui com Raymond de Saint-Gilles, antes da gente continuar, ele formou o maior exército cruzado, o maior exército profissional de cruzados foi o Raymond de Saint-Gilles quem fez, tá? Ele era o chefe da cruzada mais rico, né? E que empregou as riquezas dele para prover esse exército que ele levou, né? Como tudo na vida, né, sempre tem um preconceito, alguma coisa, né? Então, o pessoal do norte da França, que era mais rico, mais populoso, né, tratava os do sul com um certo desprezo, né? E chamavam as pessoas do exército do Raimundo de Saint-Gilles, Raimundo IV de Toulouse, chamavam de os provençais. Não, são os provençais, né? Quando o Raimundo de Saint-Gilles partiu, então, né, quem foi junto com ele foi o chefe da cruzada, que era o bispo de Puy, da cidade de Le Puy, né? Adhemar de Monteil, o nome desse bispo, tá? E o bispo, você vê, né? O bispo era guerreiro também, no caso aí, tá? Não é uma coisa muito comum na história, né? Mas na Idade Média, né, os bispos, por uma série de razões, eles assumiram posições de leigos, né, como conde, né? Tinha muito bispo que era conde, marquês, etc., né? Por falta de opções, né? Isso, a história do começo da Idade Média é muito interessante. Muito difícil uma boa história do começo da Idade Média. Muito erro, muito preconceito, muito viés, né, contra a igreja, né? Mas é muito interessante, porque assim, explica muita coisa. Que história é essa? O bispo era conde? Como assim, né? Não tinha outro, né? Não tinha ninguém capacitado nem credível para assumir aquela posição diante das invasões contínuas que houve. E que não foi só no Império Romano, não. Essas invasões persistiram na Idade Média. Nos anos 800 e qualquer coisa, teve muita invasão na Europa, né? Vindo da Ásia, os magiares, né? Os húngaros, os vikings, né? Os sarracenos, né? Muita invasão, isso destruía tudo. Sobravam, às vezes,
os bispos, para manter minimamente organizada a sociedade, né? O bispo tinha uma autoridade para isso, né? Então, o Adhemar de Monteil, o bispo de Le Puy, né, o legado do Papa na cruzada, ou seja, o chefe da cruzada, né? Ele, quando eles estavam indo para a cruzada, né, ele estava indo com o Raimundo de Saint-Gilles, ele foi atacado por uma tribo, a tribo dos Petchenegues, né, que era uma tribo de guerreiros que controlava lá o norte do Mar Negro e a Crimeia, né, e levou uma pancada na cabeça, quase morre o bispo, né, e ficou muito tempo em repouso, acamado, se recuperando dessas feridas, né. E o próprio Raimundo IV de Barcelona, de Toulouse, também foi quase capturado numa emboscada. Ou seja, ir para a cruzada não era uma coisa simples, não era um passeio, né? Era risco de morrer o tempo todo, né? De muitas maneiras, né? De fome, de sede, de doenças, e em guerras, né? Em batalhas, né? Uma coisa curiosa na partida do Raimundo IV de Toulouse, que ilustra o que muitos outros cruzados fizeram, principalmente os chefes maiores da cruzada, eles tentaram partir com a consciência limpa, né? Então, além dos pecados pessoais, né, interiores e do íntimo de cada um, eles também, as grandes disputas que eles tinham com abadias e com igrejas, etc., eles tentavam resolver antes de partir na cruzada, tá? Então, por exemplo, o Raimundo IV de Saint-Gilles, né, ele, na presença do Papa, o Papa ainda tinha saído do concílio de Clermont, que é o concílio onde ele proclamou a cruzada e convidou os cristãos a se apresentarem para a cruzada. Ele fez as pazes, né, com várias igrejas ou monastérios que tinha na região dele, né, e ele fez uma grande doação à Catedral de Le Puy. Le Puy era o grande centro mariano da França, o maior centro de peregrinação mariana da França naquela época, né? Tinha uma imagem lá, como Nossa Senhora Aparecida, aqui no Brasil, né, que era muito venerada, né? Essa imagem foi destruída na Revolução Francesa. Mas até a Revolução Francesa se manteve essa devoção à Nossa Senhora de Le Puy, né? Então, quando ele fez essa doação, né, à Catedral de Le Puy, né, ele declarou assim, que fazia isso para a redenção dos meus crimes e por honra e amor de São Gil, a quem eu ofendi frequentemente por diferentes injúrias, de forma que o dia de sua festa, a festa de São Gil, possa ser celebrada todos os anos na igreja de Le Puy e naquelas a elas sujeitas. Bom, outros chefes de cruzada partindo, né? O Roberto da Normandia e o Estevão de Blois, né? O Duque da Normandia partiu junto com o Conde de Flandres e o Conde Etienne de Blois no outono de 1096, né? Outubro aí de 1096, por aí. Eles viajaram por Roma, Monte Cassino e Bari, né? Chegaram em Bari, que é o porto, um dos portos que era usado para atravessar o Adriático e chegar nas terras do Império Romano do Oriente. Roberto de Flandres, ele cruzou o Adriático imediatamente. Não devia
foi imprudente. Graças a Deus ele conseguiu cruzar o Adriático sem problemas, né? Porque ninguém andava no Mediterrâneo, ninguém navegava no Mediterrâneo um pouquinho longe da costa de outubro a março, né? Porque era muito perigoso, né? O mar se tornava muito tempestuoso, né? E o risco de naufrágio era muito grande, né? Então, mas o Roberto de Flandres atravessou o Adriático a si mesmo, né? Por isso que a Batalha de Lepanto, que foi no dia 7 de outubro, basicamente foi, talvez nem, já estava fora da estação de batalhas no Mediterrâneo. Batalhas e navegação de longo alcance, né? No Mediterrâneo, 7 de outubro. Mas a batalha foi 7 de outubro, a Batalha de Lepanto, e terminada a batalha, todo mundo já voltou para os portos, né? Porque a navegação realmente era muito difícil. Dessa forma, o Roberto de Flandres chegou em Constantinopla junto com Bohemundo. Bohemundo já tinha atravessado antes, ele acabou chegando junto com o Bohemundo. Mas o Roberto de Normandia e o Estevão de Blois, eles só chegaram em Constantinopla em 14 de maio, né? Que é bem mais tarde, né? Eles invernaram na Itália, né? Usava-se muito essa expressão de invernar, né? Você invernava no inverno, porque no inverno você não fazia grandes atividades, né? Mesmo os animais, eles eram mortos em dezembro, né? Dezembro é o mês da matança dos porcos, por exemplo, né? Para já deixar a carne para ser usada durante todo o período de inverno, né? Janeiro, fevereiro, março. Por isso que a carne ela ficava um pouco sebenta, né? Gosto ruim. E é por isso que as especiarias eram tão importantes na Europa, porque as especiarias eram usadas para tirar esse gosto. Não é porque, não, eu quero um plus a mais aqui na minha comida, mais gostoso. Não, não. Você tirava o gosto rançoso da comida também, né? Isso é interessante. Eu aprendi isso no livro do Stefan Zweig, né? Grande escritor austríaco que morreu no Brasil. Suicidou-se no Brasil, na verdade, né? Bom, o Roberto Carthouse, né, o duque da Normandia, o que ele fez para ir para a cruzada? Ele empenhou o ducado da Normandia, né, ao irmão dele. O irmão dele era o rei da Inglaterra. Quem devia ter sido o rei da Inglaterra era o Roberto, porque ele era o irmão mais velho. Mas ele não estava na Inglaterra, não estava na região na época da sucessão. Esse irmão dele pegou o trono, tá? Então, o Roberto duque da Normandia, ele conseguiu um empréstimo do irmão de 10.000 marcos de prata para ir para a cruzada. E para isso ele deu o ducado da Normandia, que ele teria que resgatar em 3 anos ou perdia o ducado. Por que alguém faria isso? Por que alguém arriscaria perder provavelmente o ducado mais poderoso da França para ir para a cruzada? Como muitos dos cruzados, né, eles fizeram esses sacrifícios gigantescos pela fé, pela honra de Deus, para liberar os lugares santos, para defender os cristãos que estavam naquela região sendo oprimidos.
Um gesto que jamais se repetiria hoje, né? E talvez nunca tenha se repetido desde então, né? É muito sacrifício, é muito risco, né? Ducado da Normandia, né? Não é um ducado extenso, mas é poderoso. É um ducado é o ducado que conquistou a Inglaterra, que é um país poderosíssimo, enorme, imenso, muito maior que a Normandia, né? Mas a Normandia conquistou a Inglaterra. O Duque da Normandia conquistou a Inglaterra, Guilherme o Conquistador. E o Roberto, Duque da Normandia, era filho do Guilherme o Conquistador, né? Guilherme o Conquistador teve esses 3 filhos. Então, assim, tem que parar e pensar, mas por que ele fez isso? Não é? Ele certamente não pensava em ficar na Terra Santa. Não levou família, não levou ninguém. Acho que ele nem era casado nessa época. Não sei se era, mas assim, não levou. Ele não foi para a cruzada pensando em ficar lá. Ah, eu vou criar um novo reino lá. Nada disso. Nunca quis ser nada lá na Terra Santa. E arriscou tudo o que ele tinha, que era o ducado da Normandia, que era um ducado importantíssimo, né? Isso tem que ficar na mente da gente para entender a cruzada, né? Então, o Roberto da Normandia e o Estevão de Blois, né, seguiram pela Itália, né? Então, eles passaram em Lucca, na cidade de Lucca. Em Lucca, eles encontraram o Papa Urbano II, em 25 de outubro de 1096. Passaram em Roma e em Monte Cassino, né? Lucca é uma cidade na região ali de Florença, né? Aquela região de Florença, além de bela, doce, agradável, tem muita cidade interessante, né? Siena, né? Prato, né? Pistoia, que é onde está o cemitério dos pracinhas brasileiros, na cidade de Pistoia, é naquela região ali da Toscana, né? Mas Lucca tem uma coisa interessante. Quando eu passei lá, eu não sabia. Lucca tem o volto santo, né? O rosto santo de Nosso Senhor, que é uma imagem feita... José de Arimateia aí, o outro lá, que estava lá na cruz lá com Nosso Senhor. Obviamente, José de Arimateia, como era uma pessoa mais rica e mais poderosa, e quando ele desceu Nosso Senhor da cruz, ele pegou Nosso Senhor nos braços. Nicodemos. E Nicodemos pegou Nosso Senhor nos pés, né? E essa imagem, esse crucifixo, você botar aí rosto santo, volto, santo volto, a imagem, é um crucifixo que a tradição atribui a Nicodemos. Tá lá em Lucca, que é uma cidade muito bonita. Então, o Roberto de Flandres, como eu falei, atravessou o Adriático imediatamente, né? Mas o Roberto da Normandia e o Estevão de Blois invernaram na Apulia, que é aquela região ali, né? E só embarcaram em Brindisi em 5 de abril, ou seja, passado março, né, de outubro a março, eles seguiram a tradição de não cruzar o Adriático e não navegar viagem longa no Mediterrâneo entre outubro e março, tá? Então eles invernaram na Apulia, né? E aconteceram coisas, né? Porque assim, como estava demorando demais, muitos dos homens que estavam com eles desertaram. Está demorando demais, o troço está devagar e tal. E além disso, eles viram um navio com 400 cruzados afundar e morrerem os 400
cruzados que estavam nesse navio, né? Nem todo mundo sabia nadar, pouca gente, aliás, sabia nadar, né? Bom, então, esse pessoal que foi ali pela Itália acabou também chegando em Constantinopla. E o Alexios, que era o imperador, era muito, mas muito esperto, né? Muito rico, como eu falei, a cidade era riquíssima, né? Era uma cidade que deixava as pessoas maravilhadas, cheia de relíquias na cidade, né? E à medida que os muçulmanos iam tomando as terras do Império Romano do Oriente, o pessoal ia levando as relíquias para longe e chegaram em Constantinopla, que era o último refúgio dessas relíquias, né? Bom, e o que o Alexios queria dos cruzados, né? O Alexios, ele queria duas coisas, né? Mas fundamentalmente ele queria o juramento feudal, que é uma coisa interessante. Eu até acrescentei essa observação ontem. Não era um contrato, pô, eu garanto que eu vou e tal, ser obediente. Não tinha nada escrito. Eu digo que eu vou ser o seu vassalo. Ponto. Não precisa mais nada. É curioso, né? Até porque pouquíssimos sabiam ler e escrever, né? Como é que então os contratos eram feitos, as grandes coisas, diferente do normal, né, eram feitas? Alguém escrevia e lia para você. A pessoa confiável lia o documento, então tá bom, estou de acordo, né? Aí botava lá o sinete dele, o selo dele, marcava uma cruz, se soubesse escrever, escrevia, talvez o nome, etc., né? Mas o juramento feudal, que era a coisa mais importante que tinha no mundo leigo, né? Tinha documento, né? Assim, era em geral, né? Assim, às vezes fala assim, estamos generalizando um pouco as coisas, mas era a palavra, né? E para ele obter esse juramento feudal, ele fez aquilo, ele tentou separar os cruzados, né? Chegava um e já tentava passar para o lado da Ásia, né? Atravessar ali o estreito do Bósforo, né? Para que eles não se juntassem e criassem uma vontade de não fazer o juramento feudal, né? O que isso queria dizer, esse juramento feudal, né? Não é que eles iam tomar uma cidade e dizer, vem cá, é sua. Não, você ficava com a cidade, mas como vassalo, né? Você administra, etc. Mas se o senhor feudal precisar de você em determinadas circunstâncias, você tinha que atender, né? E imagina, né, chegando essa multidão de soldados e peregrinos, né, e velhos, e doentes, e mulheres, e crianças, na corte bizantina, altamente sofisticada, né? Os patrícios bizantinos, temos que receber esses caras aqui e tal, né? Enfastiados patrícios bizantinos, né? Esse monte bárbaro aqui nos corredores dos nossos palácios, perguntando bobagem, né? Se admirando aquilo que para nós é coisa trivial, né? Mas o Alexios, o imperador, nunca foi descortês, nunca desfaleceu da cortesia. Isso eu vi esse trecho aí num livro que está lá naquela bibliografia, né, do Harold Lamb, que é um livro muito curioso. Não é mas é um livro que tem em português, está lá na bibliografia, muito interessante. Ele leu, o Harold Lamb, certamente ele leu, não digo todos, mas a enorme maioria dos documentos sobre as cruzadas,
que existem, né? Muitos ainda naquela época só existiam em latim, né? Certamente ele sabia ler latim para escrever o que ele escreveu, né? Então ele diz, Alexios nunca desfaleceu na cortesia. Por mais bobagem que o cara perguntasse, né? E como eu falei, Constantinopla era a cidade das relíquias, estátuas e imagens, né? Bom, resumindo, o que o Alexios queria, né? Ele queria dois juramentos, né? Que os cruzados, não é que eles não gostariam de ter feito, mas se eles não fizessem, acabou a cruzada, né? Como é que a gente vai alimentar nosso exército, o nosso povo que está comigo? Como é que eu vou fazer, né? Se não tiver o apoio do imperador, né? Então, quase todos fizeram o juramento feudal, né? Para não ter que voltar para casa, né? Então, o primeiro desses dois juramentos que o Alexios queria, né, era que vocês vão devolver toda a terra que vocês libertarem dos muçulmanos, né? Se a terra um dia já foi do império, e todas no caminho ali já foram, né, no caminho para Jerusalém, de Constantinopla para Jerusalém, tomou, mas você tem que devolver para mim, né, que eu sou o seu senhor feudal, né. O segundo era o segundo juramento era o da fidelidade feudal, né, com uma diferença. O senhor feudal na Europa, ele tinha o seu feudo, né? Ele devia vassalagem ao senhor feudal em troca daquela terra. Ele mantinha aquela terra. Só que aqui não tinha terra, né? Ele fazia o juramento, é o que se chama vassali non casati, ou seja, era o senhor feudal. Era um vassalo que não tinha terra, né? Poderia vir a ter depois, mas quando ele fez o juramento feudal, ele não tinha terra, né? Bom, todos fizeram o juramento, dois se opuseram. Quais foram os dois que se opuseram? Godofredo de Bulhões e o Raimundo de Sangilli. Godofredo acabou fazendo o juramento, né? Passava a sua mão assim, mão posta dentro das mãos do imperador, né? Isso era o imperador sentado, você em pé. Então, era esse ou até de joelhos, né? Você passava a ser um vassalo do imperador, né? O Raimundo de Sangilli não fez o juramento, tá? E é interessante, por que o Jonathan Rhys Smith fez essa observação, né? Puxa, o Hugo de Vermandois, o Roberto da Normandia, o Roberto de Flandres e o Estevão de Blois fizeram sem problema o juramento feudal. O Godofredo de Bulhões e o Raimundo de Sangilli hesitaram, o Raimundo de Sangilli nunca fez. Ele falou, pô, mas será que a diferença entre aqueles que eu não vou ficar lá mesmo, né? Vou voltar para a Europa, e os que pensavam em ficar lá, inclusive morrer lá, ficar lá até morrer, né? Até o fim da vida, né? Esses hesitaram, e o Raimundo de Sangilli nunca fez esse juramento, tá? O Raimundo de Sangilli não tinha problema com a devolução de terras, né? O problema dele, o que incomodava, era a homenagem feudal, né? Porque ele acreditava que a homenagem conflitava com o seu voto de cruzado de servir a Deus. Ou servir ao imperador, e apesar dos esforços e da irritação dos outros, porque quem fez a homenagem de vassalo, pô, mas esse cara não quer fazer, eu sou mais que ele, tipo assim, né? Eu fiz, ele não fez, que história é essa, né? Então, ajuda nesse
olhar depreciativo com relação aos provençais, né? E, apesar disso tudo, ele não fez o juramento feudal, o Raimundo de Sangilli. Foi o único que não fez, né? Tancredo, que era o sobrinho do Bohemundo, fugiu para não fazer, mas o Bohemundo atravessou o Bósforo, foi lá, trouxe ele de volta, faz aqui o juramento. O Bohemundo era aquele contra quem o imperador tinha mais desconfiança, porque tinha sido o cara que quis tomar o império. O Bohemundo e o pai dele, o Roberto Guiscard, atacaram para tomar o império. Quase tomaram. Não tomaram, mas abalaram bastante, né? Só que, obviamente, o Alexios ele abandonou a cruzada à própria sorte, né? Inclusive, o Alexios estava chegando em Antioquia para ajudar os cruzados que estavam lá, cercados, os cruzados cercados. Ele voltou para Constantinopla e não ajudou os cruzados. Achou que eles estavam perdidos, não tinha mais jeito, iam morrer todos, era bobagem ajudar. Então isso aí como que desfez largamente o voto de vassalagem que tinham feito a ele, né? Constantinopla. Bom, a gente fala cruzada dos barões para distinguir da cruzada do povo, quer dizer, que é a cruzada que partiu logo, né? Partiu logo lá para a Terra Santa e foi massacrada pelos turcos, né? Então a cruzada dos barões é porque tinha muito mais nobres, né? Barões, que a gente chama em geral, né? A palavra barão quer dizer varão, né? Um homem poderoso, vamos dizer, né? Então, se os barões não tivessem respondido ao apelo do Papa, né, a cruzada fracassaria, né? Isso aí, sem dúvida, né? Porque eles eram guerreiros, né? A profissão deles era a guerra, né? Era a luta, né? Eles se preparavam para ir. O dever dele era esse, né? O dever do camponês não era lutar, né? A pequena nobreza e os outros, etc., eles tinham obrigações muito limitadas de ir à luta, né? Quando o senhor feudal os chamava. 40 dias, né? Eles levaram 3 anos para chegar em Jerusalém, imagina. Então, a cruzada quebrou também esse... As pessoas não foram por vassalagem, né? Porque a vassalagem obrigava a 40 dias de luta, né? E não no fim do mundo, em torno da região em que ele mora, né? E assim, a gente também fala cruzada dos barões, mas o mais correto seria reconhecer que eram várias cruzadas dos barões, né? A primeira cruzada não foi só aquela ida, teve várias idas, né? Dentro disso que a gente chama de primeira cruzada, né? Mas para ficar fácil de explicar as coisas e tudo, fiz primeira cruzada, segunda cruzada, etc., né? E outra coisa que era assim muito curioso, né, é que os cruzados eram de regiões diferentes, nunca tinham se encontrado antes na vida, não falavam a mesma língua. Languedoc é diferente da Languedoc, né? Não tinham os mesmos costumes. O que é que unia esse pessoal? A fé. A fé. A igreja, né? A defesa da honra de Nosso Senhor. É a única liga entre eles. Nada os unia, né? As coisas humanas só os desunia, né? Então, nessa missão superior, né, infinitamente mais perigosa do que aquelas impostas pelo dever de vassalagem, só a igreja, né?
Eu queria talvez terminar aqui falando das mulheres na primeira cruzada. Nem todos os barões levaram suas esposas para a cruzada, né? Mas muitos levaram. Por exemplo, Balduíno de Bulônia, o irmão do Godofredo, né? Ele levou a esposa dele, né? Que era uma inglesa chamada Godiva, ou Godevir, ou Godehilde, ou Godiva, né? Godevir de Tosny. Em 1096, o Balduíno resolveu ir para a cruzada com os irmãos dele, né? Todos os irmãos homens foram para a cruzada dessa família, né? A família do Godofredo de Bulhões, os filhos da bem-aventurada Ida de Bulônia, todos foram para a cruzada. Uns ficou um para defender, poxa, mas e se atacarem a minha terra? Não, confio na igreja. Só isso daí desmente tanta coisa, né? Os 3 filhos homens foram para a cruzada da dona Ida, da bem-aventurada Ida de Bulônia, né? Então, o próprio Balduíno, ele vendeu quase toda a sua propriedade para ir para a cruzada, para ajudar a pagar as despesas. É claro que o Godofredo pagou também as despesas dele, né? A mãe dele também ajudou a pagar as despesas dele, né? Mas assim, troca de quê? Vendi minhas coisas para ir para uma cruzada, sem nem lutar com os turcos. Nunca lutei com os turcos, não sei como é que eles lutam. É uma das coisas mais perigosas numa guerra, é uma batalha contra um exército que você não conhece, não sabe como é que ele luta, né? A tática turca, né, de atirar a flecha montado no cavalo e sair correndo, vem, passa, dá um monte de flechada e vai embora e tal, e vem outra onda. Não era assim que os cristãos lutavam na Europa, no Ocidente, né? Então, o que eu vou... Troca de quê que eu estou indo? Pela fé, pela honra de Nosso Senhor, né? Então, ele vendeu quase tudo que ele tinha, o Balduíno, né? Então, ele foi com a mulher e os filhos, né? E a eles foi dado como refém ao rei da Hungria, né? Koloman, que era o rei da Hungria lá naquela época, para poder garantir que eles não iriam fazer pilhagens nas terras da Hungria, né? Isso aí é uma outra coisa interessante, né? O que era a garantia, né? Quando você tem uma coisa muito importante, a garantia tem que ser muito importante, né? Daí o valor de São José, né? Ele tinha que garantir a coisa mais importante da face da terra, né? Que era o menino Jesus. Protegê-lo, mantê-lo durante muitos anos. E foi dada a ele essa incumbência, né? Confio em você, a coisa mais importante que eu tenho está na tua mão, né? Então aqui, assim, é a família, né? O Godofredo de Bulhões deu o irmão dele, a mulher do irmão dele e os filhos do irmão dele para garantir que não haveria pilhagem. Deu a família dele, né? Que é a coisa mais importante que existe, a família. Não é um indivíduo, direitos individuais, nada, isso não vale grande coisa. Isso é uma coisa colateral, né? O importante na história, a unidade da sociedade é a família, né? Então, o Raimundo de Sangilli levou a esposa dele, chamava-se Elvira de Aragão. Ela era filha ilegítima de Alfonso VI de Leão e Castela, que era o rei poderosíssimo lá na península, né? Aliás, era a pessoa mais poderosa que tinha, porque os muçulmanos eram muito poderosos, mas eram dispersos. Eles juntos eram muito poderosos, mas eram dispersos, cada um tinha a sua taifa, né? O seu pequeno reino, né? O Alfonso VI tinha Leão e Castela, né? Que é uma
uma coisa muito poderosa. Então ele teve duas filhas ilegítimas que marcaram a história do mundo, né? Uma foi essa Elvira de Aragão, né? Que era a esposa do Raimundo IV, conde de Toulouse, Raimundo de Saint-Gilles, né? Então o Raimundo de Saint-Gilles levou a Elvira e um dos filhos dele, Alfonso. Provavelmente Alfonso por causa do pai de Elvira, né? O menino morreu lá na Terra Santa, né, durante a expedição, mas nasceu um outro filho do Raimundo de Saint-Gilles lá no castelo de Montpellerin, Monte Peregrino, que ele deu o nome também de Alphonse Jourdain. Deu o nome do que morreu e o Jordão por causa do Jordão, né, do Rio Jordão, né? Essa Elvira ela, depois que o Raimundo IV morreu, ela voltou para a Europa e se casou de novo, tá? Com um conde lá de Leão, da Leão e Castela. E uma irmã dela, que também era filha ilegítima do Alfonso VI, chamada Teresa de Leão, condessa de Portugal, ela se casou com uma pessoa chamada Henrique de Borgonha, que se tornou, portanto, conde de Portugal. Era o condado portucalense que a gente fala, né? Essa Teresa de Leão, ela teve um filho chamado Afonso Henriques, que é o primeiro rei de Portugal. Então, são duas irmãs assim de um papel relevantíssimo na história, né? Esse Afonso Henriques, quando ele se declarou rei de Portugal, a mãe achou que não, eu que sou a rainha e tal. Houve luta entre mãe e filho, tá? Bom, os outros barões, né, deixaram as suas esposas no Ocidente, né? O Roberto de Flandres deixou a esposa no Ocidente, o Etienne de Blois, Estevão de Blois, também deixou a sua esposa no Ocidente e contavam com elas para administrar as terras dele na ausência deles, né? Agora, na Terra Santa, os cavaleiros francos se casaram indiferentemente com indígenas, as pessoas do lugar, né, da terra lá, né? Por exemplo, o Balduíno de Boulogne casou com uma pessoa lá da região e o sucessor dele, que era também Balduíno, chamado Balduíno também, Baudouin de Bourg, também casou com uma princesa armênia chamada Mórfia, né? Então vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente começa com o cerco de Nicéia, né? Então é a guerra propriamente dita da Cruzada dos Barões que começa, né? O cerco de Nicéia, a batalha de Doryleon, outras batalhas e chegando a Antioquia e depois a Jerusalém, né? Estamos aí mais algumas aulas, a gente termina essa fase que vai até a primeira cruzada, né? Se Deus quiser, talvez a gente faça uma pausa nessas aulas sobre as cruzadas para entrar em coisas da Revolução Francesa, que é um tema muito, muito amplo, né? Então, no segundo semestre, provavelmente, a gente já vai estar em Revolução Francesa. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, São João Capistrano, Espírito Santo também.